Medo. Quão irracional é o medo? Já parou para pensar nisso? O medo ele é um sentimento que trava a pessoa, trava o indivíduo. Existem medos de todos os tipos. Você pode sentir medo do fracasso e do sucesso. Você pode sentir medo de estar com alguém ou de ficar sozinho. Você pode sentir medo de ser rico ou de ser pobre. Você pode sentir medo de fazer o certo ou de fazer o errado. O medo é um sentimento que beira a irracionalidade. E ao mesmo tempo é um sentimento que nos mantém focados, racionais. O medo é um sentimento que muitas vezes nos trava, nos impede de crescer, de viver. E ao mesmo tempo é um sentimento que muitas vezes nos impulsiona, nos empurra para salvar a própria vida, muitas vezes. Interessante que quando a gente analisa o medo nos diversos ângulos, eu me pergunto, será que é inteligente ter tanto medo de sentir medo? Porque se o medo ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, o que define que tipo de medo é bom, que tipo de medo é ruim? Já parou para pensar nisso? O que define se o medo que você sente é um medo que vai salvar a tua vida ou que vai paralisar você? O que define se o medo que você sente está te jogando para cima ou está te empurrando para o poço? O que define se o medo que você sente é algo saudável ou algo doentio? Quem é que pode definir o medo? Quem é que pode dizer até que ponto o medo ele é um sentimento bom ou ruim? Quem é que pode dizer se o medo ele deve ou não deve ser sentido pelas pessoas? Até que ponto alguém pode dizer que o medo é normal ou anormal? Medo é medo. No final das contas, o problema não está no medo. No fim das contas, o problema está na maneira como você encara o medo. Na maneira como você usa o medo. Na maneira como você se relaciona com o medo. Porque o medo ele é uma estratégia, o medo ele é uma ferramenta da mente humana. E é interessante que quando a gente parar para pensar no medo como sendo uma estratégia, como sendo uma ferramenta até de crescimento, as coisas começam a ter um sabor diferente. As coisas elas começam a ter um sentido diferente. Porque a gente começa a entender que o medo não é tão medonho assim. O medo, se usado da forma correta, pode ser amigo do sucesso. Pode ser amigo da felicidade. Pode ser amigo da racionalidade. Pode ser amigo dos bons relacionamentos. Pode ser amigo das boas tomadas de decisão. No final das contas, o que define se o medo ele é algo bom ou ruim é você. É você que define se o medo que você sente ele vai te jogar para cima ou vai te enfiar dentro de um poço. É você que define se o medo que você sente ele vai servir para te impulsionar ou se ele vai simplesmente alavancar, travar, melhor dizendo, você, ancorar você onde você está. No final das contas, é você que decide se o medo que você está sentindo ele existe para poder te construir um aspecto ou te construir uma circunstância energizante, meio que te preparando para correr atrás daquilo que você tanto busca, ou se ele simplesmente é algo que vai drenar as tuas energias até que não sobre nenhum pinguinho de força para dar sequer um passo. No final das contas, sentir medo não é ruim. O ruim é você não saber lidar com esse sentimento. E principalmente é não saber se expressar a respeito desse sentimento. Porque sentir medo é uma coisa e ter medo é outra. Já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que você tem é teu, é posse tua. E se é teu, não tem por que você abrir mão disso. Se você tem o medo ele deixa de fazer parte de um sentimento que pode ser manipulado e utilizado por você de forma a te impulsionar, a te alavancar para o sucesso na vida e passa a se tornar parte do seu eu, de quem você é. Passa a fazer parte da tua identidade. E aí você acaba inevitavelmente se transformando em alguém medroso. Pensa nisso. Eu acho que vale a pena começar a utilizar o medo da forma correta. Com certeza vale a pena. Acho que era isso.